A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, que possamos passar momentos tranquilos no estudo da Palavra de Deus. Que você possa estar, você e a sua família, em paz com Deus, com disposição para aprender a Palavra de Deus. Hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical, cujo tema no trimestre é Em Defesa da Fé Cristã. E vamos estudar a lição referente a domingo 23 de fevereiro de 2025. A lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Eu quero ler um versículo com você para a nossa meditação. Mateus 4:23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento em que estamos reunidos, eu e os teus servos, na meditação desta palavra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abre a nossa mente, fortalece o nosso espírito através do teu ensinamento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje fala de Jesus vivendo a experiência humana. Jesus, ele teve uma vida religiosa, mas também teve uma vida social. Jesus, na sua vida religiosa, ele não era um monge. Os monges surgiram nos primeiros séculos da nossa era e ainda existem até hoje. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, trabalhava numa empresa que me enviou para um curso. E nesse curso, os instrutores alugaram um salão na cidade de Vinhedo, no Mosteiro de São Bento. Lugar muito agradável, arborizado. E ali salões amplos para esse tipo de reunião, tinham pequenos quartos, tipo alojamento, que cada um de nós dormia ali. E aquele mosteiro era dirigido por monges, mas nós não podíamos, ou melhor, eles não podiam conviver conosco. As tratativas da contratação e tudo foram feitas via internet e ali nós não tínhamos contato nenhum com aqueles monges que viviam reclusos. Eles eram proibidos de ter contato humano. Havia lá uma capela e eles cantavam lá em latim. E é uma missa lá muito turística na região. Eu não fui em nenhuma missa, porque, evidentemente, como evangélico, eu
não achava conveniente participar. Mas as pessoas que estavam fazendo o curso comigo, elas contaram, elas foram, havia muitos católicos, foram lá, e eles cantavam aqueles cantos gregorianos. Só que antes da missa iniciar, antes de abrir a porta da capela, os monges que faziam parte do coral, eles entravam e ficavam de costas para as pessoas, para o salão da igreja. Então, as pessoas, depois eram abertas as portas, as pessoas entravam para assistir à missa, mas toda a missa era feita de costas por aqueles monges que cantavam, faziam as liturgias, mas eles mesmos não viam as pessoas que estavam na igreja. Então, veja a reclusão desses homens que tentam viver uma vida com Deus, mas sem entendimento, fugindo do contato humano. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não viveu como um monge, não viveu no mosteiro. Ele tinha uma vida social. Ele começou como trabalhador, como carpinteiro. Ele separou discípulos. Mais tarde, ele falou para os seus discípulos: vocês já não são mais meus discípulos, são meus amigos. Fez amizade com eles, participava, como judeu, das cerimônias religiosas nas sinagogas, e ali ele debatia, principalmente com os fariseus e saduceus, sobre ética, sobre princípios morais, sobre responsabilidade civil. E Jesus tinha todas as características próprias do ser humano. Chorou na morte de Lázaro, sentava e comia com os discípulos, com o povo, sofreu. A sua morte de cruz foi terrível para ele. Então, tudo isso demonstra Jesus com experiência humana como qualquer um de nós. Porém, não demorou muito na igreja a surgir heresias que negam a humanidade de Jesus. É importante eu ressaltar para os irmãos que as heresias, elas sempre surgem dentro da igreja. E dentro da igreja surgiu um bispo, Apolinário, e ele era de Laodiceia, e no século IV ele criou uma doutrina chamada depois o apolinarismo. É uma doutrina que afirmava que Jesus possuía uma natureza divina, mas a sua natureza humana era incompleta. Especificamente, Apolinário ensinava que Cristo tinha um corpo humano e uma alma, psique, mas não possuía uma mente racional. Em vez disso, a mente racional de Cristo foi substituída pelo Logos divino, ou seja, o seu pneuma, o seu espírito, era divino, não era humano. Apolinário acreditava que, ao afirmar que Jesus tinha uma mente humana completa, isso poderia levar a divisões na pessoa de Cristo, resultando em duas pessoas separadas. Esse era o entendimento herético dele. E que, para evitar essa divisão, ele propôs que o Logos divino, ou seja,
a mente de Deus assumisse o lugar da mente humana de Jesus. No entanto, essa doutrina, essa heresia, melhor dizendo, de Apolinário foi condenada pelo primeiro concílio de Constantinopla em 381. A Igreja rejeitou essa doutrina e afirmou a plena humanidade e divindade de Cristo, com duas naturezas completas e distintas, humana e divina, unidas em uma única pessoa. Então, Cristo foi divino e Cristo foi homem. Não eram duas pessoas separadas. Mais tarde surgiu uma outra heresia, o monotelismo. Não monoteísmo, não confunda. Monoteísmo é a crença em um só Deus, doutrina correta. Monotelismo, ela surgiu com o patriarca Sérgio de Constantinopla. Meu xará era herético. Ela surgiu no século VII e afirmava que, embora Jesus Cristo tivesse duas naturezas, divina e humana, ele possuía apenas uma vontade divina. Ou seja, a vontade de Jesus era divina, ele não tinha vontade humana. Essa doutrina foi uma tentativa de reconciliar diferentes crenças sobre a natureza de Cristo e resolver controvérsias teológicas. No entanto, o monotelismo foi considerado herético pela Igreja. O terceiro concílio de Constantinopla, em 680 a 681 depois de Cristo, condenou essa doutrina e reafirmou que Jesus Cristo possuía duas naturezas, divina e humana, e duas vontades correspondentes, uma divina e uma humana, que operava em harmonia com a divina, ou seja, Jesus tinha sim uma natureza humana. Ele sofria e tinha emoções e situações psicológicas igual a todos nós, com uma diferença fundamental. Todas as reações psicológicas, a vontade, a ira, o amor, todas essas manifestações emocionais, psicológicas de Jesus, elas eram de acordo com a vontade divina. É por isso que o apóstolo Paulo nos incentiva a nós termos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo era totalmente em harmonia com a vontade de Deus. Então, essa doutrina do patriarca Sérgio também foi considerada herética. Como essas heresias se apresentam no dia de hoje? Não temos aí exemplos claros disso, mas dentro da igreja surgem muitas heresias. Por exemplo, quando lemos a Bíblia Sagrada, temos uma certeza histórica. Jesus era judeu, portanto, nasceu em Israel. Ele, na sua infância, teve no Egito e também teve na Fenícia, que é o atual Líbano. Não teve mais em nenhum lugar. Então, o Novo Testamento vai, quando fala da pessoa de Jesus, vai ficar em torno de Israel, Egito e Fenícia.
Agora já tem umas heresias modernas que dizem que Jesus foi na Índia, outras que dizem que que Jesus apareceu nos Estados Unidos. Então, são heresias que surgem dentro da igreja, que as pessoas que não estudam a, a história bíblica, nem analisam as escrituras sagradas, como nós, como você que tem participado das escolas dominicais, e é sempre bom conferir tudo o que eu falo com as escrituras, porque só elas têm palavra de vida eterna e têm a doutrina dos apóstolos que devemos seguir. Então, se o crente ele não estuda, ele não conhece a palavra, ele é levado por qualquer sorte de doutrina. Algo parecido com a política. Nós vemos que as pessoas que não têm muito estudo, que são despreparadas, os políticos chegam lá e contam uma porção de mentira para elas e elas acreditam e vão na história dos políticos e são levadas pelo engano, porque não se informam e às vezes nem têm condições de se informar sobre questões mais pertinentes com a realidade. Então, você está de parabéns porque você está estudando a escola dominical. São coisas pequenas, às vezes, que nós trazemos, como a lição de hoje, apolinarismo, monotelismo, mas são pontinhos que vão acrescentando no seu conhecimento e trazendo uma visão geral da Bíblia Sagrada e de como o cristianismo tomou seus rumos no mundo moderno e como muitas vezes ele foi desvirtuado, principalmente em questões doutrinárias, para campos adversos da verdade. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa verdade no seu coração, que possa guardar a sua vontade de estudar a palavra de Deus, de se aprofundar nas escrituras sagradas. Espero, sinceramente, desejo que você esteja conosco na próxima lição, que vamos dar continuidade a esses estudos que nos esclarecem tanto sobre as heresias que surgiram no mundo antigo e no mundo atual, trazendo dissabores para o verdadeiro cristianismo, desviando muitos da fé. Que Deus te abençoe. Vou orar por você, pela sua família. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, que constatamos tantas heresias que surgem no seio da tua igreja, Senhor. Ajuda os teus servos, Senhor, a se fortalecerem cada vez mais, terem consciência dos perigos que se avizinham, Senhor, trazendo engano para o teu povo. Ajuda os teus servos também na evangelização, que possam levar a tua verdade, Senhor, mostrar os teus caminhos. Abençoa a família dos teus servos, livra das suas heresias, Senhor, da saúde, da vida longa, dá bons dias para os teus servos, para a família dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.